Muito boa tarde, meus queridos alunos das primeiras séries do Colégio El Shaddai. Hoje vamos falar aí das aulas 13 e 14 de Filosofia e de Sociologia. E também aos demais amigos e amigas que assistem esses vídeos que a gente tem feito aqui, tentando falar um pouquinho daquilo que nós tentamos ensinar aos alunos ou daquilo que nós aprendemos para hoje tentar passar para os alunos aí do Colégio El Shaddai e para todos aqueles que tenham a curiosidade em aprender alguma coisa a respeito de filosofia, de sociologia, né? Hoje nós falaremos das aulas 13 e 14 de Filo e Sócio. Os temas são o tema de filosofia, as ciências, o tema de sociologia, trabalho e produção. Vou começar por filosofia. A gente sempre faz essa ordem aqui. Vamos começar por filosofia. Primeiro ponto nós estamos estudando filosofia, teoria do conhecimento, estamos estudando a história da filosofia, a história do pensamento humano nas teorias do conhecimento. Então nós já falamos dos gregos, falamos de Platão, de Aristóteles, falamos também de Sócrates, aquilo que Platão deixou escrito, nós falamos também. Entramos na Idade Média, falamos da relação da teologia com a filosofia grega por meio de Platão e Aristóteles, principalmente Tomás de Aquino e Agostinho, e hoje falaremos do período chamado Renascimento, né? É o período que dá entrada na modernidade, tá certo? É o período em que o homem ou a humanidade ou o pensamento humano começa a se afastar do domínio hegemônico da Igreja Católica. É um período chamado na filosofia e pela própria estrutura científica humana como um período antropocêntrico, né? Mas no primeiro momento, por meio da arte, por meio de todo o processo do conhecimento, há uma mistura, um pouco do divino, um pouco do humano, né? Então, nesse período do Renascimento e a entrada na modernidade, nós temos algumas coisas na filosofia importantes a serem ditas aqui para vocês, tá certo? Primeiro ponto esse período há uma retomada do poder saber pelo homem, né? Existe um pensador ligado a esse processo chamado Francis Bacon. Ele tem uma frase famosa: saber é poder, né? Outro ponto a partir de agora, o critério de conhecimento, o critério de verdade não é mais a Igreja Católica ou a perspectiva mística, transcendente, de divinizar a própria natureza, mas agora o critério de verdade é o próprio homem, né? Então, para além do Francis Bacon, que é um pensador que ele primava pela prática, né, por provar as coisas de maneira fática, né? Tem até uma história sobre ele, que ele descobre que quando você deixa os alimentos em lugares resfriados, com a temperatura baixa, ele se conserva por mais tempo, né? E ele ficou um tempo dentro de um lugar, de uma câmara frigorífica, e isso acabou adoecendo, para comprovar efetivamente aquilo, né? Então, essa tomada do poder do conhecimento, do poder do saber pelo homem. Daí o período antropocêntrico. Agora o centro do conhecimento é o próprio homem. Outra coisa, outro ícone desse período é o Galileu Galilei, que ele quebra uma determinada verdade que vinha sendo colocada pela igreja do geocentrismo, a ideia da Terra como centro do universo conhecido, quando ele ganha uma luneta ou um telescópio, né? Um telescópio de tamanho médio, pequeno aí, mas ele consegue, segundo a história, observar a Lua, perceber que a Lua não tinha a perfeição que o nosso olho nu, sem nenhum acesso a um objeto um pouco mais, que amplia mais a visão, percebesse. Então, quando ele aponta o telescópio para a Lua, ele percebe que lá tem montanhas, crateras, quer dizer, o meu olho não está muito correto aí não. Diz a história que ele também parece que vê manchas solares, algo que Copérnico, 100 anos antes de Galileu, já tinha feito cálculos para mostrar que não tinha muito sentido a Terra ser o centro da galáxia conhecida, mas tinha mais sentido o Sol, né? E aí o Galileu, de certa forma, com o auxílio desse telescópio,
e com a capacidade de testar outras situações, ele consegue comprovar que é mais plausível, mais verdadeiro essa ideia de que o centro da nossa galáxia seria o Sol e não a Terra. Então é uma outra questão desse período. Ao invés de geocentrismo, agora é heliocentrismo. Então a Igreja Católica perde o poder dessa questão do lugar do conhecimento. O Galileu, por causa do período que a Igreja Católica estava hegemônica, dominando, ele é chamado ao Tribunal de Inquisição por causa dessas descobertas, dessas falas. Ele não assume, é lógico, ele diz que não é bem assim, mas a gente sabe muito bem que a ciência comprova depois que o Sol é realmente o centro da galáxia, da Via Láctea, pelo menos, né? Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Outra coisa que o Galileu faz é a perspectiva do método científico, né? A ideia de que para comprovar algo eu preciso de uma hipótese, ou uma tese, vamos dizer assim, uma observação, uma experimentação ou um teste e uma comprovação por regularidade matemática. Por que por regularidade matemática? Porque agora a natureza virou objeto de pesquisa para o homem, ela não é mais não está cercada daquela questão da divindade, a questão mística. Ela agora é objeto de observação, de experimentação, de comprovação, de transformação. Então, olha só, há uma distinção entre o que é o sagrado é separado do que é mais humano ou científico. A verdade agora não depende do sagrado. Outra coisa que ele também vai dizer, a Bíblia pode servir para outras coisas, mas não para comprovar as coisas efetivamente. O que serve para comprovar as coisas? A matemática, ou a lógica matemática. Ele vai dizer que a natureza se expressa em caracteres matemáticos. E se o homem tem esses códigos na própria razão, se ele desenvolve esses códigos, ele pode dominar ou controlar a natureza, transformar a natureza. Há também nesse período, falando das ciências, continua tendo essa questão entre fé e ciência, mas a ciência se dissocia da fé, uma certa laicidade, vamos dizer assim, do processo do conhecimento. As universidades que foram fundadas no período medieval, quando a Igreja Católica era hegemônica, aquele status que a teologia tinha, a própria filosofia tinha, agora começa a ser tomado pela ciência. Nós entramos numa fase, propriamente, o início da modernidade, e é um período que continua conosco agora, no século XXI, como pós-modernidade. Aí agora, o critério de verdade é a observação, a experimentação, comprovação por regularidade matemática. A Mathesis Universalis é a base do conhecimento humano, é a base de toda a questão. Agora é a lógica, a matemática que vai determinar o que é ou não verdade. Quer dizer, eu tenho uma teoria, tenho uma prática. O experimento vai me dar um resultado. Se bater pelo menos ali 80%, está correto. É como essa vacina agora para o coronavírus, que vai ser testada aqui em São Paulo. Você tem que pegar uma gama grande de pessoas para testar, para ver o resultado disso. E na hora que o resultado for satisfatório, acima de 80%, 90% por aí, já pode fabricar essa vacina. Mas enquanto isso não acontece, você não pode ficar acreditando que ela vai curar alguém. Tudo tem que ser testado, comprovado. O Bacon, por exemplo, ele tem aversão à questão só de abstração ou de teoria. Para ele as coisas têm que ser provadas, tá certo? Há também nesse período a ideia da questão que surge um pouco depois, mas já é possível ser pensado aí, que são as ciências humanas, né, a economia, a própria sociologia lá no século XIX já, com a ideia de tentar usar o mesmo critério das ciências da natureza para as humanidades. É claro que há todo um problema aí, porque quando o homem está investigando ele mesmo, é difícil uma neutralidade, coisa que quando a ciência da natureza já conseguem ter, né? Quer dizer, quando o homem está na natureza mexendo com o elemento químico não vai reagir, né? O homem consegue mexer, manipular, mas quando a gente está investigando o nosso próprio comportamento, há alguns ruídos aí nesse processo, né? Então tudo isso pode ser pensado aqui nesse termo as ciências. Então o critério de verdade agora passa a ser o homem e a razão lógico-matemática. E é o que as universidades apresentam hoje. Se você vai à universidade, o topo do conhecimento são as engenharias, as tecnologias,
as inteligências artificiais. A teologia nas universidades, grandes universidades do mundo, quase nem está presente, a não ser as universidades confessionais. A filosofia é vista com desconfiança, porque ela foi meio que substituída pela física, pela biologia, aquilo que era a filosofia da natureza, agora se torna ciência efetivamente, mais prática. Talvez o campo que sobra para a filosofia é o campo ético, moral e político, que ainda hoje tem espaço, ok? Sociologia. O tempo nosso já está meio curto, mas tudo bem. Agora mudando para a sociologia, virando a chavinha aí para trabalho e produção. Eu vou dar uma geral também aí. A ideia de trabalho. Primeiro, essa ideia do trabalho do ponto de vista sociológico, e quando é sociológico, envolve a questão antropológica, a questão da história humana. O trabalho, primeiro, ele é entendido como punição. É associado a um instrumento de tortura chamado tripalho. Ou punição porque Adão pecou. Se ele pecou, a humanidade também pecou. É porque nós somos descendentes de Adão. E Deus deu a punição para Adão, o trabalho. A partir do momento que ele pecou, ele vai ter que conseguir o sustento do suor do rosto. Ok? Por outro lado, sociologicamente falando, existem alguns pensadores que vão pensar o que é o trabalho, como se dá essa questão da produção humana. Eu vou falar aqui, basicamente, do Weber, do Durkheim e do Marx. Tem o Max Scheler também, mas ele entende o trabalho como resultado da produção humana, trabalho como algo oriundo do exercício da força física humana, mas de uma maneira um pouco mais simplificada. Quem pega efetivamente essa questão para pensar é principalmente o Marx, mas aí o Durkheim e o Weber também se envolvem com isso. Vou começar pelo Durkheim, que ele vai falar da perspectiva de como que o trabalho ele foi importante para o desenvolvimento da socialização da sociedade humana, principalmente a questão da complexidade que vem na medida que o homem se torna sedentário. O homem, para produzir a vida, ele vai racionalizando mais as estruturas dentro daquele espaço social. Aí você tem as divisões desse processo do trabalho como evolução da própria intelectualidade do homem para conseguir sobreviver de maneira mais fácil. A primeira divisão que há tem toda uma evolução, desde o período paleolítico até o neolítico, mas o Durkheim vai falar, por exemplo, da divisão sexual do trabalho, ou da divisão natural do trabalho. É quando você, para produzir de maneira mais fácil a vida, a mulher fica responsável por uma parte da tarefa daquele espaço sedentário, pode ser uma vila, uma aldeia. O homem fica responsável por outra parte. Se a gente for pegar de maneira mais simples, a mulher iria cuidar daquilo que está mais perto da casa, o homem sairia, fabricaria algum tipo de ferramenta ou arma, o que seja, para sair, para tentar caçar ou trazer algum outro sustento de fora daquele espaço. É essa a ideia. A mulher cuida da família, de casa, do que está próximo, e o homem sai para buscar o sustento, seja uma caça, o que seja. Esse é o primeiro processo. E esse processo ele é uma evolução. Assim como lá no Paleolítico era a era da pedra lascada, no Neolítico já era a pedra polida, já o homem já descobre o fogo, aí ele vai chegar até no ponto dessa divisão natural ou sexual do trabalho, já é uma coisa mais complexa para produzir a vida de maneira mais racional, mais facilitada. Aí tem depois, para ele, a divisão social do trabalho, que também tem a ver com produção, com produtividade. É quando você, vamos caminhando a passos muito largos, o processo de produção de uma fábrica, por exemplo. Cada um ali faz uma função num determinado setor de produção e para conseguir produzir mais em menos tempo, em a quantidade maior. E aí, nesse processo, quem desenvolve uma racionalidade maior nesse processo produtivo de construção da vida tem um valor maior, é óbvio. Aí surge a escrita, os setores administrativos, gerenciais dentro da fábrica, que depois também se complexifica um pouco mais com a divisão internacional do trabalho, que é o que nós temos hoje. Às vezes você tem uma fábrica num país e o produto vem de outro lugar para ser montado ali, ou você tem, um exemplo, a Nike, que é uma empresa americana, a fábrica fica na Ásia,
na Indonésia, em alguns lugares ali, e o produto é vendido para o mundo inteiro. Quer dizer, e quanto mais evolui o processo produtivo, envolve questão da técnica, da tecnologia, da robotização, e os processos de produção também mudam, né? E eu estou falando do Durkheim porque o Marx trabalha dentro desse sentido também. Quando a gente fala dos modos de produção, do Fordismo, Taylorismo, Fordismo, depois o Toyotismo, é essa evolução. O Fordismo, aquela esteira rolante que gera alienação, onde a pessoa só aperta o parafuso, e aí tinha todo o processo de produção, ficava dentro de uma fábrica só, e o Toyotismo, que é essa ideia de fabricar sob encomenda, formação permanente, uso da tecnologia, da robótica, diminuição do número de trabalhadores dentro das fábricas, terceirização, flexibilização e mais um monte de outras coisas, ok? Vou falar agora do Marx e, por último, do Max Weber. O Marx, o conceito de trabalho dele é importantíssimo para nós, porque vocês sabem que ele é um teórico da economia, da própria sociologia. Ele é criticado até hoje, mas ele também é muito estudado até hoje, por causa de uma obra dele, O Capital, principalmente, né? E tem outras obras, mas essa obra mais especificamente. Então ele vai dizer que trabalho é a capacidade humana de produzir ou de transformar a natureza e, ao mesmo tempo, se transformar. O que isso quer dizer? Todas as vezes que o homem produz algo, ele também é transformado. E por isso Marx vai pensar em vários modos de produção. O modo de produção feudal, o homem produzia a vida de um determinado jeito, o trabalho era executado de um determinado jeito. E as pessoas se comportavam de um determinado jeito. Se eu entro na modernidade, o trabalho é produzido de um outro jeito, a mentalidade das pessoas vai mudar também desse outro jeito. Aí a ideia de classe, aquele conceito de luta de classe, tem a questão do burguês, do proletário, que é tudo necessário nesse processo. Uma outra coisa que o Marx vai dizer, não é possível a vida humana ser produzida sem trabalho. Mesmo quando você diz que está parado, algo dentro de você está produzindo alguma coisa. Uma outra coisa, para ele, nada, depois que o homem trabalhou e transformou, é mais natural. Tudo é cultural, vamos dizer, é simbólico, é ideológico para o homem. Né? Ele tem uma brincadeira que fazem. Quando você se assenta numa mesa para comer com garfo e faca, ali já está envolvida a mentalidade, a transformação que o homem fez, e aquilo acaba envolvendo na nossa transformação simbólica também. Okay? O Max Weber vai pensar o trabalho a partir do conceito de ação social, que nós já comentamos aqui. E aí eu vou dizer o que é ação social para o Max Weber. Só ocorre ação social quando no processo de interação há reação. Eu vou dar um exemplo que ele dá em algumas obras dele. Um ciclista passou por outro. Imaginemos que bata um guidão no outro. Se um dos dois ele achar ruim, outro tentar negociar, pedir desculpa, há ação social. Se bateu, saíram sem nenhum tipo de reação, não tem ação social. Quais os tipos de ação social eu posso pensar para o trabalho? As mesmas que o Weber propõe. Ou ação social referente à finalidade, e aí envolve esse processo de produção e de produtividade também, tem a ver com a finalidade daquele produto, daquela produção e da ação humana ali. Ou a produção do trabalho se dá por meio da ação referente a valores. As pessoas fazem o que fazem de acordo com determinados valores, né, no mundo das normas, né, das famosas ABNTs. Hoje, as empresas têm muita questão ética envolvida, né? Se a empresa faz alguma coisa que afeta o meio ambiente e não dá nenhuma satisfação, ela é mal vista e tudo mais, tá certo? Então tem a ver com essa questão dos valores. Ou é ação tradicional, né? Esses restaurantes de família ou indústria de família, ligada a um determinado território, a uma tradição regional, né? Ou o trabalho tem a ver com a questão carismática ou afetiva, né? Você num ambiente de ação social humana, a pessoa às vezes pode trabalhar ou fazer algo com base em alguém que ela admira, que ela gosta, né? Tá certo? Então essa é a base dessa aula sobre trabalho e produção, de maneira geral, é óbvio. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer coisa me avisem aqui. Um abraço, tudo de bom.